Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para gostar de história. E o nosso tema de hoje é Juventude e Cultura, conceito histórico. Para você, o que é juventude? Parece uma pergunta bem fácil de responder, não é? Mas você já parou para pensar no que determina se uma pessoa é jovem ou velha? Aposto que você pensou em idade, não foi? Mas será que é só isso? O conceito de juventude é um conceito novo na sociedade e não é tão simples assim. Um dos fatores para a gente dizer se uma pessoa é velha ou jovem é a expectativa de vida de uma população ao longo do tempo. Hoje, se vemos uma pessoa de 20 anos, pela idade a consideramos uma pessoa jovem, não é? Mas não era assim, não. Por exemplo, em 1900, a expectativa de vida das pessoas no mundo era de cerca de 32 anos. E no Brasil, segundo o IBGE, na década de 1940, a expectativa de vida das mulheres era de 45 anos e meio, já a dos homens era de quase 43 anos. Mas a expectativa de vida dos brasileiros aumentou muito ao longo do tempo, tanto que em 2018 a expectativa de vida feminina era de 79,9 e a masculina era de 72,8. O aumento da expectativa de vida se dá por alguns fatores, como a melhoria de técnicas agrícolas, que trouxe maior produção de alimentos, as descobertas científicas, como medicamentos para tratamentos de várias doenças, vacinas, programas de saúde pública, saneamento básico e água potável. Claro que nem todas as regiões têm acesso a todas as melhorias de qualidade de vida. E ainda temos muitos óbitos causados por fatores não naturais, como acidentes de trânsito e homicídios, que atingem com maior intensidade a população masculina. Outro fator que determina a juventude ao longo da história é a produtividade. Desde a antiguidade, o trabalho infantil era comum e servia para complementar a renda familiar. Na Idade Média, as crianças trabalhavam nos feudos ou com os mestres artesãos, nas corporações de ofício, em troca de aprendizado, comida ou moradia. Mas a exploração do trabalho infantil se intensifica com a Revolução Industrial. Nas primeiras indústrias implantadas em países europeus, era comum ver crianças, a partir dos 4 anos de idade, ser submetidas a regimes de trabalho de até 14 horas por dia, em locais insalubres e sem controle de acidentes, em troca de um pouco mais do que alimentação e moradia. O abuso infantil era comum, e se as crianças brincassem ou conversassem durante o horário de trabalho, eram castigadas. Além disso, muitas crianças foram mutiladas ou perderam a vida em acidentes no interior dessas fábricas. O conceito de criança que temos hoje veio após esse período, onde se constatou que o trabalho infantil compromete o desenvolvimento da criança e do adolescente. A criança que trabalha não convive com outras crianças, além de serem impedidas de desenvolver atividades próprias da idade, como brincar e estudar, comprometendo seu desenvolvimento social e educacional. Foi na Inglaterra, a partir de 1802, que foi implantada a primeira lei de controle do trabalho infantil. Com o tempo, outros países europeus foram adotando medidas para restringir o trabalho das crianças, como a redução da carga horária, fim de castigos físicos e proibição do trabalho noturno. No Brasil, a Constituição de 1988 proíbe o trabalho infantil. Pela lei, o jovem pode trabalhar, na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, desde que o horário de trabalho não afete seus estudos, embora sabemos que, infelizmente, o trabalho infantil ainda é uma realidade. Segundo dados do IBGE, em 2018, 1.800.000 crianças e jovens trabalhavam no Brasil, e destes, 377 mil tinham a faixa de 5 a 13 anos. Como vimos, deixar de ver a criança como um mini adulto começa aos poucos no século XIX, e até a Segunda Guerra Mundial não se tinha noção de adolescência. Mas isso mudou a partir da década de 1950, quando aparece o conceito de juventude, que surgiu nas universidades, com jovens nascidos na pós-guerra. E o Brasil também evolui nesta questão, quando cria, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA,
que reconheceu os direitos de crianças e adolescentes, que devem ser tratados como cidadãos, respeitando suas especificidades. O ECA prevê o direito de crianças e adolescentes a serem protegidos pela sociedade, ter ensino gratuito, prioridade em socorro médico, vacinação gratuita, proteção contra a violência, a discriminação, entre outras coisas. Outro fator que entrega se você é jovem ou velho é a questão cultural. Os jovens geralmente têm gostos contemporâneos próprios da sua idade. Você com certeza já ouviu essa frase: no meu tempo as coisas eram diferentes. Ou a música não era essa droga. Pois é, acredite ou não, você um dia também dirá essas mesmas frases. O jovem também é inconsequente, não conseguindo às vezes entender que os atos que ele comete hoje terão consequências futuras. Mas o jovem está sempre aberto ao aprendizado, à inovação e, claro, a desafiar o sistema. Um inconformado por natureza, o jovem questiona as regras e a sociedade que está inserido. E é sobre esse espírito desafiador dos jovens que falaremos no nosso próximo encontro. Vamos falar sobre algumas manifestações políticas e culturais feitas por jovens e que mudaram os rumos da história. Mas por hoje ficamos por aqui. Não se esqueça de me contar o que achou desse vídeo e se gostou, deixe um like para fortalecer nosso trabalho. E a gente se vê logo logo. Um grande beijo e até lá!